Muito boa noite, seja bem-vindo. A implementação dos direitos humanos garantiu importantes avanços nas políticas de proteção das pessoas no Brasil e no mundo. Além dos direitos previstos na Constituição Federal, há também os universais, que atravessam fronteiras e culturas. Mas e quando esses direitos fundamentais do homem, a saúde, a moradia, a educação, por exemplo, são desrespeitados, violados? A pergunta está relacionada à efetividade da proteção aos direitos humanos no plano internacional e despertou interesse para que uma pesquisa da Faculdade de Direito da UPF fosse desenvolvida. E essa pesquisa busca estudar a eficácia do sistema interamericano de direitos humanos no Brasil. Mas antes de falarmos mais sobre o assunto, eu convido você para acompanhar uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. A Declaração Universal dos Direitos Humanos entrou em vigor em 1948. O objetivo é garantir, através dos Estados, o respeito aos direitos que são fundamentais para a sociedade, como, por exemplo, acesso à educação, à saúde e também à moradia digna. Porém, apesar de serem de conhecimento da maioria dos cidadãos, muitas vezes eles não são reivindicados. Eu acho que é muito importante os direitos humanos, mas hoje em dia ele está sendo muito invocado, eu acho que de uma forma meio errônea, assim. Mas eu acho que acaba sendo importante. Olha, eu acho que é aquele velho ditado que o teu direito, a tua liberdade, o teu direito vai até onde começa o do outro, né? As condições básicas, mínimas que uma pessoa tem que ter para ter uma vida digna, né? Acesso à saúde, à educação e à moradia digna são direitos primários de qualquer cidadão. Porém, há alguns outros direitos que também devem ser respeitados, como a igualdade de gênero e racial, garantidos na Constituição e que podem ser fortalecidos através de políticas públicas municipais. Em Passo Fundo, essa é uma das atribuições da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores. Criada há 2 anos pela vereadora Cláudia Furlaneto, a comissão trabalha com temas polêmicos, que até pouco tempo atrás não tinham espaço no Legislativo. Os 5 vereadores responsáveis pela comissão se reúnem a cada 15 dias para discutir as demandas recebidas. Nós não tínhamos médicos negros, né? A questão da mulher nos espaços de poder. Eu sou uma prova desse avanço. Isso aqui é um espaço extremamente machista, né? No sentido cultural, não digo que os colegas o sejam, mas é o sentido cultural da política. Política é coisa para homem, já dizia minha avó, não é? Então, assim, pessoas com deficiência trabalhando, fazendo a sua carteira de motorista, sendo valorizado pelas suas capacidades e não pelas suas deficiências em si. Isso tudo são avanços, né? Mas os direitos, quando desrespeitados, podem ser buscados através da justiça em várias esferas, desde a municipal até a internacional em casos mais graves. Então é muito importante que as pessoas procurem sempre o Ministério Público, né, que é um importante órgão de defesa dos direitos humanos, ONGs especializadas. Agora, ONGs a gente tem que verificar em que entidades elas estão ligadas, né, para verificar com seriedade, né? A própria OAB tem uma comissão especial nesse sentido, o Poder Legislativo, o Executivo, tanto municipal, estadual e nacional, tem comissões, tem órgãos específicos para tratar dos direitos humanos. Então eu acho que as pessoas têm conhecimento, só que às vezes elas não conseguem procurar adequadamente. Pensando nessa proposta, um projeto de pesquisa do curso de Direito da UPF busca estudar os sistemas regionais de proteção aos direitos humanos e também a sua eficácia para a sociedade. Mais sobre esse projeto, você confere agora no estúdio. Bem, eu recebo aqui no estúdio, então, a coordenadora da pesquisa, a professora mestre Patrícia Graziotin Nochan, acompanhada, então, da bolsista Michele Piuco. Sejam muito bem-vindas à Universidade Aberta de hoje. Um tema bem importante, né, professora? Começo te perguntando, então, qual é a principal diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? Há uma importância e uma diferenciação bem considerável.
Boa noite, Vani. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Sim, existe uma diferença considerável entre direitos humanos e direitos fundamentais. Esses direitos que estão no nosso rol de direitos da nossa vida são direitos garantidos pela Constituição, inclusive o próprio direito à vida. No entanto... Moradia, saúde entra também, educação. Todos esses direitos estão garantidos na nossa Constituição Federal. Essa é a nossa carta magna dentro do Estado brasileiro. Contudo, existem direitos que estão no plano internacional. E esses são os fundamentais? Esses são os direitos humanos. Perfeito. São os direitos humanos. Perfeito. Os garantidos pela Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, que estão no plano universal. Garantidos principalmente pela Organização das Nações Unidas, que nós conhecemos como ONU. De outra forma, os direitos fundamentais são aqueles que foram recepcionados pelo ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, são as nossas leis e, principalmente, a nossa Constituição Federal, que prevê um rol extenso de direitos fundamentais, incluindo o direito à vida, o direito à saúde, à moradia, o direito à igualdade de gênero, a proibição ao racismo, né? Então, todos esses direitos estão garantidos no nosso campo brasileiro, né, no nosso ordenamento jurídico, mas vieram principalmente de uma proteção internacional, primeiramente, oriundos todos esses da Declaração Universal. Pois é, uma declaração aí, então, que foi criada em 1948, como bem disse a reportagem, e que ao longo de lá para cá passou por diferentes avanços aí relacionados à proteção, tanto no Brasil quanto fora do país. Isso. A Declaração Universal, ela foi uma construção proposta pela esposa do ex-presidente americano Roosevelt. Então, a proposta foi dela, ela levou a proposta de uma reunião de princípios para ser aprovada numa Assembleia da ONU, das Nações Unidas, em 1948. Então, a partir daí, essa reunião de princípios passou a ser um modelo que todos os estados do mundo, todos os países do mundo deveriam seguir. Ou seja, todos os estados do mundo deveriam ter como padrão, como espelho, a proteção daquele rol de direitos humanos previsto na Declaração Universal. Mas, como ela foi considerada uma reunião de princípios, para muitos, princípios não têm força normativa, não têm força de lei. Devido a isso, em 1966, surgiram 2 pactos, ou seja, 2 novos tratados para a proteção desses direitos, divididos da seguinte forma. Primeiro, um pacto sobre direitos civis e políticos. E um segundo pacto sobre direitos econômicos, sociais e culturais. Por que essa divisão, né? Se a declaração era uma só, em 48, por que nós dividimos em 2 tratados? Porque nós estávamos na época da Guerra Fria, ou seja, nós tínhamos 2 polaridades, né? Nós tínhamos os capitalistas e, por outro lado, os socialistas. Devido a isso, os capitalistas se negaram a assinar o Pacto de Direitos Econômicos e Sociais e vice-versa. Os socialistas se negaram a assinar o Pacto de Direitos Civis e Políticos. Para que nós tivéssemos... E aí se criou 2 tratados. E aí se cindiram em 2 tratados. A maioria dos países assinou posteriormente os 2 tratados. O Brasil é um deles. Embora o pacto seja os 2 pactos sejam de 1966, o Brasil ratificou esses 2 tratados, ou seja, o Brasil recebeu no seu ordenamento jurídico esses 2 tratados em 1992. Então, a partir daí, né, é importante dizer que o Brasil começou a recepcionar os tratados de direitos humanos, o que são tratados de direitos humanos. Pois é, eu já vou querer saber o que são tratados de direitos humanos, mas antes eu quero perguntar aqui para a Michele, o que te chamou a atenção justamente em pesquisar esse tema direitos humanos? Bom, eu gostei do tema de direitos humanos, que é o foco do nosso grupo de pesquisa, exatamente pelas questões sociais e humanas que envolve. E é uma forma de saber o que está acontecendo dentro do Brasil e se o Brasil realmente faz efetivação e proteção desses direitos humanos. Um tema que diretamente nos envolve, afinal, né, quem não quer ter os seus direitos garantidos, né, Michele?
Exatamente, até porque os indivíduos, o que a gente busca pesquisar no projeto é quando da não efetivação desses direitos humanos e dos direitos fundamentais, o que o Brasil faz para proteger e demonstrar para os seus indivíduos uma forma mais efetiva de garantir esses direitos, né? Uma vez que o Brasil não cumpre, a gente pode buscar em outros lugares, em outras esferas, essa garantia dos direitos humanos, porque, afinal, eles são tratados recepcionados pelo Brasil, ou seja, compromissos internacionais firmados pelo Brasil, que o Brasil é obrigado a cumprir esses tratados. Então, ou eles podem, os indivíduos, né, no momento que não tem a garantia desses direitos no plano interno, ele pode buscar no plano regional ou no plano global. O que isso significa? Pois é, se esgota todas as possibilidades locais, primeiramente, para depois se ir buscar de forma internacional. Exatamente. Porque há uma diferenciação, então, entre global e regional. Isso, professora? Isso. Existem 2 sistemas de direitos humanos. O internacional, que a gente chama de global, que é esse trazido pela ONU, né, garantido pelo Conselho de Direitos Humanos, que está vinculado às Nações Unidas. E o sistema regional, que é o qual o Brasil faz parte, que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, vinculado à Organização dos Estados Americanos. Então, ao não ter esses direitos, qualquer direito, eu não consegui assistência à saúde, eu não consegui assistência à moradia, o meu direito à educação não está sendo garantido, primeiro eu tenho que tentar buscar a garantia desses direitos no plano interno. Ou seja, no município inicialmente? Exato, no município. Não consegui no município, eu posso peticionar ao fórum pedindo que se cumpra o meu direito que está garantido constitucionalmente, ou seja, previsto na Constituição. Tenho direito, tenho certeza que tenho esse direito e o Estado não me garantiu, não me atendeu. Aonde eu posso buscá-lo? Ou na esfera global, ONU, ou na esfera regional, OEA. Aonde eu vou, né? Isso é importante dizer porque muitos não sabem aonde buscar a garantia desses direitos humanos fora do país. Como eu chego na esfera regional? É uma petição feita à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Como um grande exemplo dessa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nós temos o caso Maria da Penha. Então, o que todo mundo conhece, né, as violações de direitos humanos sofridas pela Maria da Penha, que resultou depois na Lei Maria da Penha. Bom, esse avanço brasileiro na proteção à violência contra a mulher é oriundo do sistema regional, ou seja, Maria da Penha, ao não ter os seus direitos atendidos dentro do Estado brasileiro, dentro do Brasil, entrou com processo, tentou a condenação do seu agressor, não conseguiu, o crime estava quase prescrevendo. O que ela fez? Foi buscar em nível regional. Perfeito. A gente já vai continuar conversando, então, sabendo um pouquinho mais sobre o sistema regional, como ele funciona, como a gente pode buscar. Mas agora a Universidade Aberta faz um intervalo, a gente volta, então, com mais informações sobre esse projeto de pesquisa. Universidade Aberta de hoje fala sobre a proteção dos direitos humanos. A Faculdade de Direito da UPF está desenvolvendo, então, justamente um projeto de pesquisa que estuda a efetividade da proteção desses direitos no Brasil e também no mundo. Continuam conosco aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora mestre Patrícia Graziotin Nochan e também a bolsista Michele Piuco. A gente vai retomar o que nós falamos no bloco anterior, justamente sobre o sistema, então, regional. Vamos supor que eu não consiga, professora, garantir os meus direitos pelo sistema regional. Eu passo, então, a buscá-los pelo sistema internacional? Não. Tanto faz. Você tem as duas esferas como opção. Uma não é pré-requisito para a outra. Não quer dizer que eu não tenha atendido os meus direitos no sistema regional, que eu possa ir para internacional. Não. São duas coisas diferentes, duas organizações internacionais diferentes. Uma é a ONU e a outra é a OEA.
Na ONU, você preenche um formulário que está online, disponível no site da Organização das Nações Unidas, dizendo quais foram as violações que você sofreu, informando que você tentou esgotar os recursos internos e não conseguiu, apresentando quais são os direitos violados e assim por diante. Na OEA é a mesma ideia. Você preenche também um formulário que a gente chama de petição e pode-se enviar você mesmo, você indivíduo, pode acessar essa petição que está em português, indicando quais foram as violações dos seus direitos, novamente indicando que você tentou esgotar os recursos internos, assim como fez a Maria da Penha, diretamente no site da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão vai verificar se houve violações desses direitos ou não, de que forma. Ela chama o Brasil para se explicar, dizendo: Brasil, eu preciso que você me diga por que você não cumpriu com os direitos violados a este indivíduo, a esta pessoa. Então, o Brasil apresenta a sua defesa e depois a comissão envia um relatório dizendo para o Brasil cumprir determinadas questões e reparar esse direito. Se o Brasil não cumprir, a comissão leva o caso para a corte. É importante dizer que a Maria da Penha teve a reparação dos seus direitos no âmbito da comissão. Então, ela não precisou ir para a Corte Interamericana. Porque há uma diferenciação entre corte, e também entre comissão. Bem importante essa diferenciação, né, Pro? Isso. Aí um é pré-requisito para o outro. Estamos dentro do mesmo sistema. E uma outra diferença é que a ONU não tem corte para a proteção dos direitos humanos. A ONU só tem um conselho que determina algumas recomendações que o Brasil deve cumprir para reparar aqueles direitos. No sistema interamericano, não. Nós temos condenação. O Brasil é condenado a cumprir com aquelas determinações da Corte devido a um tratado que o Brasil assinou, chamado Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecido por muitos como Pacto de São José da Costa Rica. Dentro desse sistema, o Brasil sofreu teve 5 casos encaminhados. Desses 5 casos, 4 foram condenações. Um não foi. 4 foram condenações. 3 já foram julgados, já foram cumpridos. 1 ainda está pendente. Esse é o foco de estudo de vocês. Esse é o nosso foco. Que a Michele vai explicar pra gente, então, um pouquinho. Exatamente. Esse caso que o Brasil foi condenado, que é o caso da guerrilha do Araguaia, que ocorreu durante a ditadura militar, que cerca de 70 pessoas desapareceram, que foi um abafamento da guerrilha que estava ocorrendo, e os familiares dessas pessoas desaparecidas entraram com uma petição perante a comissão, e a comissão levou até a corte. E a corte sentenciou o Brasil para que atendesse a alguns requisitos. Então, o Brasil ainda não cumpriu totalmente, até foi instaurada a Comissão da Verdade, que terminou os trabalhos no ano passado. No caso, esse em especial, né, professora, que ainda não foi atendido, digamos assim, outros tantos que também podem ser resolvidos buscam a comissão e buscam a corte. Isso. É importante dizer que a comissão leva o caso à corte, né? No caso da guerrilha do Araguaia, é conhecido como caso Gomes Lund. Então, como a Michele já ressaltou, né, foram cerca de 70 guerrilheiros que lutavam contra o regime militar, que se esconderam perto das margens do Araguaia, do rio Araguaia, por isso chamado de guerrilha do Araguaia. E esses 70 guerrilheiros foram exterminados pelo exército brasileiro, que se disfarçou no meio dos camponeses que viviam no local para realmente aniquilar com qualquer célula que na época era considerada comunista, né? Então, veja, de novo é a proteção ao indivíduo, né? Mas o que está se tentando resgatar aqui? Está se tentando resgatar um período escuro da história do Brasil. Ou seja, nós estamos tentando punir os responsáveis por crimes cometidos na época da ditadura militar. É isso que a sentença vem dizer ao Brasil. Brasil, resgate a sua memória, vele pelos seus mortos e puna os responsáveis pelos crimes cometidos naquela época. A sentença determina que se instaure a Comissão da Verdade, como a Michele mesmo ressaltou, e além disso, que encontre os 70 corpos desaparecidos e entregue às famílias para que elas possam velar pelos seus familiares. Que dê atendimento psicológico e médico a essas famílias.
e que puna os responsáveis pelos crimes cometidos na época. Veja que essa é a parte mais difícil. Na verdade, não sei qual das partes é mais difícil, se é encontrar os corpos porque os guerrilheiros simplesmente desapareceram e já fazem alguns anos, né? Então encontrar esses restos mortais seria algo extremamente difícil, e punir os responsáveis também é algo que o Brasil está tentando e que deve cumprir essa parte da sentença. Por quê? Principalmente porque os seus vizinhos que enfrentaram o mesmo período, Argentina, Chile, Uruguai, passaram por tão graves ditaduras militares também, já fizeram esse papel, ou seja, declararam inválida as suas leis de anistia, que na época significa o que eram essas leis de anistia? Essas leis de anistia vieram pós o período da ditadura militar para dizer não existem culpados. Quem torturou, nem quem foi torturado. Então, não existem culpados. A partir daqui passamos uma régua e partimos do zero. Então, isso significa dizer não julgar os torturadores. Nossos vizinhos já fizeram isso, já declararam esse tipo de lei como lei inválida. O Brasil ainda não fez isso. Como o próprio presidente da OAB falou na reportagem, a OAB é uma entidade que buscou tentar invalidar a lei da anistia, com uma ação no STF pedindo exatamente que a lei da anistia fosse considerada inválida para que a gente consiga buscar esse resgate histórico, e punir os responsáveis pelos atos praticados. Muitas das vítimas da ditadura militar estão vivas, passaram por torturas, contaram isso na Comissão da Verdade. É importante dizer também, né, Michele, que nós vamos ter na nossa semana acadêmica um representante do Ministério Público Federal, que também atua na tentativa de buscar com a condenação desses responsáveis, que é o Ivan Cláudio Marques, procurador da República. A nossa semana acadêmica vai acontecer em agosto, final de agosto. Qual a data mais específica? 31 de agosto a 3 de setembro. A 3 de setembro. E vem com esse tema também? Isso, na abertura, a primeira noite vai ter a abertura com o Dr. Ivan Cláudio Marques, que exatamente vai falar sobre a sentença do caso Araguaia e o que o Ministério Público Federal está fazendo contra esses crimes contra a humanidade. E qual a importância para ti, Michele, de entrar nessa história e pesquisar isso, colaborar então com a produção científica desenvolvida aqui na universidade? Esse é um tema muito importante, principalmente para nós do direito, porque ele envolve toda a área que a gente pesquisa, que é os direitos sociais e humanos. O caso Araguaia é um caso muito importante para nós, porque foi um fato que ocorreu no Brasil e que os familiares buscam efetivação dos direitos deles, que são direitos fundamentais no nosso plano interno e também são direitos humanos no plano internacional. Então, para nós é muito importante porque é um tema que diz totalmente respeito à nossa realidade e que ocorreu com outros brasileiros. Tá certo. Para a gente encerrar, justamente uma pesquisa que vem sendo desenvolvida, não é recente, né? Desde 2011, na verdade. Isso, o projeto foi instaurado, né? Foi institucionalizado dentro da Universidade de Passo Fundo em 2011 e a gente acompanha o cumprimento dessa sentença. Então, enquanto a sentença também ainda não é cumprida, nós também buscamos outros viés de estudo, como o controle de convencionalidade, quer saber se os tratados são realmente cumpridos dentro do ordenamento jurídico brasileiro e de que forma, né, nós podemos garantir essa efetivação dos direitos humanos no plano interno. Tá certo. Queria agradecer muito a presença de vocês. Universidade Aberta já está acabando, né? Muito obrigada, professora Patrícia. Obrigada, Michele. Sucesso aí com a pesquisa. Um bom trabalho para vocês. Obrigada, Vani. Um prazer. Igualmente. E eu agradeço também a sua presença. Na próxima semana a gente está de volta com mais um projeto de pesquisa ou extensão desenvolvido aqui na Universidade de Passo Fundo. Até lá!